Hoje pensei em fazer uma pequena conferência acerca dos desafios de viver em sociedade, porque este, de facto, é um dos temas mais importantes dentro da nossa escola e dentro do nosso conteúdo formativo do curso de Filosofia da Nova Acrópole. É um dos temas dentro da disciplina de Sociopolítica e é um dos mais importantes porque nos permite refletir acerca de qual é o nosso papel, em que é que nós podemos ajudar a sociedade. Portanto, a ideia era fazer convosco uma reflexão não do que é que a nossa sociedade, o nosso Estado, pode fazer para melhorar, ou sequer uma crítica acerca daquilo que tem sido feito na nossa sociedade, mas antes propor uma reflexão acerca daquilo que nós podemos fazer para melhorar a sociedade. Qual é o nosso papel para que, quando sairmos daqui hoje desta conferência, possamos começar já a fazer alguma coisa em nós mesmos e também à nossa volta para, de facto, melhorar aquilo que vemos à nossa volta e também melhorarmos a nós mesmos. Então a ideia é essa, é muito simples, não vou fazer um discurso muito grande, mas sim trocar algumas ideias convosco para que vocês reflitam e que possam tirar alguma coisa útil para implementarem, se possível, já hoje. A filosofia, na Nova Acrópole, é olhada como algo muito prático. Então, nós não olhamos para a filosofia como algo que é simplesmente intelectual, uma junção de ideias, debates e uma maior compreensão apenas da vida, mas olhamos para ela como uma forma de não só de nos ajudar a compreender melhor a vida, mas também a viver melhor a vida. Nos dá ferramentas para conseguirmos viver melhor. Então, todos os temas do curso de Filosofia Prática da Nova Acrópole têm sempre esse foco. Como é que nós podemos nos conhecer? Como é que nós podemos ser melhores? Como é que nós podemos ser felizes? E vamos, através das reflexões, dos ensinamentos dos vários filósofos ao longo da história, não só do Ocidente como do Oriente, vamos refletindo acerca daquilo que eles nos ensinam e isso nos vai, claro, ajudando, nos vai dando ferramentas para nos melhorarmos a nós mesmos. Então, claro, estamos a falar dos desafios de viver em sociedade. Estamos a falar de como viver com os outros, de conviver com os outros. E nós sabemos que, enquanto seres humanos, nós necessitamos de conviver, necessitamos de viver em sociedade, de estar uns com os outros. Só que essa convivência nem sempre é fácil. Existem sempre fricções quando nós, seres humanos, nos juntamos uns aos outros. Porque somos todos diferentes. E cada um com o seu ego, cada um com a sua perspectiva, com o seu ângulo de visão, com as suas ideias, os seus ideais. E claro, isso vai, a pouco e pouco, vai criando alguma fricção. Então nós notamos, e nós vemos nas notícias todos os dias, vemos à nossa volta e vemos em nós mesmos também o quão é difícil conviver. Notamos que vivemos cada vez mais perto uns dos outros, ainda mais com as tecnologias, não é? Com os telemóveis, com os computadores, com a internet, mas parece que nos sentimos ainda mais sozinhos, mais incompreendidos do que antes. Notamos que, apesar dos países estarem mais conectados também, graças às novas tecnologias, parece que ainda que isso não ajudou, isso não foi o motivo de se resolverem as diferenças, os conflitos entre eles. Antes, pelo contrário, continuam a existir. Então notamos que há uma dificuldade em compreendermos, em aceitarmos, em deixarmos viver uns com os outros, em respeitarmos o nosso espaço e o espaço dos outros e, portanto, que este problema continua
E, claro, o que é que nós podemos fazer para melhorar isso? É essa a minha proposta de hoje. Eu queria começar por refletir acerca de nós mesmos. Será que nós, a começar por nós mesmos, sabemos conviver connosco mesmos? Porque para haver uma boa convivência com os outros, é necessário que haja uma boa convivência connosco mesmos. Afinal, dentro de nós há um conflito. Existem vários lados dentro de nós, que nem sempre se relacionam muito bem. Então, questionarmos a nós mesmos, será que eu sou uma pessoa de fácil convivência? Comigo mesmo? Começando comigo mesmo? E depois, começando por aquilo que é o mais fácil. Aquelas pessoas que não são assim muito diferentes de mim. Ou seja, que não há tantas razões para fricção, tanto choque. Será que eu consigo conviver bem com elas, mesmo assim? Será que eu convivo bem com a minha família? Será que eu convivo bem com os meus amigos? Será que eu convivo bem com as pessoas quando vou a conduzir no carro? Os outros condutores? Se é que eu não me passo da cabeça e reclamo por eles passarem o vermelho? Ou seja, será que eu sou uma pessoa de fácil convivência? Ou se não? Se começando por mim, ainda há alguma coisa a melhorar. Então, a ideia é isso. Começarmos por colocar o problema em nós mesmos. Para que haja uma boa convivência, fora de nós, é necessário assumirmos a nossa responsabilidade, que começa por nós mesmos, primeiro. Começar a trabalhar sobre a nossa convivência dentro de nós, para que essa convivência fora possa melhorar. E se todos fizermos isso, naturalmente a sociedade vai melhorar. Vai se tornar melhor, mais humana, mais unida, mais compreensiva, etc. Então, ver algumas ideias-chave que se pensa são essenciais para começarmos a colocar o problema à nossa frente, refletirmos sobre ele com outros olhos. Primeiro, cada uma das nossas relações exige uma postura interna diferente. Todos nós somos diferentes. Todos nós gostamos de ser tratados como diferentes e não como iguais. Cada um tem a sua perspectiva, a sua forma de viver. Cada pessoa gosta de ser compreendida da maneira como é. Então, é necessário que, quando vamos nos relacionar com uma determinada pessoa que está à nossa frente, que tomemos esta posição, esta postura de, ok, esta pessoa é diferente das outras e há que tratá-la como única, como diferente. Ainda que somos todos humanos, seres humanos, cada um e todos nós temos características humanas que são semelhantes, mas cada um também é diferente, tem a sua própria individualidade. E há que saber que para cada pessoa há que tomar uma posição diferente para haver uma boa convivência. Depois, segundo, o homem que se cultiva e se domina a si mesmo é capaz de, no convívio, aprender a identificar aquilo que é próprio. Seja aquilo que nós muitas das vezes falamos no curso de Filosofia, é necessário que o ser humano se cultive, ou seja, cultive as suas virtudes, os seus dons, que vá também eliminando a pouco ou dominando os seus defeitos, para que consiga tomar mais posse de si mesmo. E, claro, naturalmente que essa pessoa que já se cultivou e já se domina vai conseguir facilmente conviver com os outros, porque já não vai haver motivo de fricção. Já não vai haver mais motivo
de desavenças. Porque ela vai compreender que aquilo que está à sua frente é algo que ela já, dentro de si, já teve que lidar, que dominar. E, portanto, não vai ser um problema para ela. Terceiro, o que mais atrapalha a nossa convivência com os outros são os nossos defeitos, os nossos vícios e as nossas sombras interiores. E aí está. Este é o problema fundamental. Podemos, se quisermos, trabalhar fora de nós, implementar medidas, regras, dar apoios financeiros, etc., para permitir uma melhor convivência, um maior respeito entre as pessoas. Podemos fazer quantas vezes quisermos, mas se não trabalharmos neste aspecto, dentro de cada um de nós, nunca vamos à raiz do problema. Vai haver sempre motivo de conflito. Então, aqui na Nova Acrópole, nós propomos começar pela raiz do problema. É começar por trabalharmos sobre nós mesmos. Melhorarmos a nós mesmos e assim, trabalhando nos nossos vícios, trabalhando nos nossos defeitos, vamos conseguir, a pouco e pouco, tornar-nos pessoas melhores e facilmente sociais. Então, estas são algumas ideias-chave que eu penso serem úteis para nos pôr já em mente a perspectiva, uma perspectiva útil para nós. E agora penso que seria interessante falarmos, ou falar convosco, acerca de algumas ferramentas e algumas ideias que alguns filósofos, ao longo dos tempos, nos foram dando para nos ajudar a conviver melhor, não é? A relacionarmos melhor uns com os outros. E antes, aqui uma frase muito interessante do fundador da Nova Acrópole, o professor Jorge Ângelo Livraga, que dizia: a nossa compreensão de que somos todos diferentes ajudar-nos já a consegui-lo, pois a convivência não se dá jamais entre iguais, mas entre desiguais, que têm muito que partilhar, que dizer, que têm elementos de interesse mútuo. Ou seja, é isso, somos todos diferentes. E ainda bem, porque é isso que também nos faz atrair uns aos outros, porque assim aprendemos todos uns com os outros. É nessa convivência que vamos crescendo e que vamos nos desenvolvendo, que essa nossa personalidade vai chocando, que tem assim umas arestas muito vincadas, vai chocando e vai se limando no contacto e na convivência uns com os outros, e vai se tornando cada vez menos pontiaguda e mais fácil de lidar e de se lidar. Então, alguns bons costumes para melhorar a convivência que eu tenho aqui. Construir dentro de nós uma postura de respeito, de humildade para reconhecer aquilo que é nobre. Sabemos que ter respeito é uma das posturas mais e uma das virtudes mais importantes para a convivência, quando as pessoas não convivem muito bem umas com as outras, mas têm pelo menos respeito umas com as outras, não há tanto motivo de conflito umas com as outras. E, claro, é fácil de dar respeito a quem já merece esse respeito, quem já provou que merece. Uma pessoa, enfim, que já é reconhecida pela sociedade, uma pessoa que já tem estudos, uma pessoa que já tem uma série de méritos que faz com que as pessoas naturalmente se sintam que devem respeito. Essas pessoas é fácil de as respeitar. Mas para aquelas que não, aquelas que causam conflitos, que nos são más, que são desagradáveis, que não são bem vistas na sociedade, essas são muito difíceis, é muito difícil para nós, às vezes, tomar essa postura de respeito para com elas. No entanto, estamos a falar de seres humanos. Ainda que seja difícil, há que manter um certo respeito
Não estamos a falar de animais, não estamos a falar de robôs. Por vezes, para pessoas que às vezes nem nos fizeram mal nenhum, nós nem sequer uma ponta de respeito lhe devemos. E isso é terrível, porque criamos conflitos desnecessários. Então, primeiro de tudo, termos uma postura de respeito para todos. Todos, enquanto seres humanos, o merecem. E é o mínimo que podemos fazer. Então, isso é muito importante. E também termos humildade para reconhecer que todos os seres humanos têm algo de nobre. Ainda que sejam más pessoas, todos nós sabemos que elas lá no fundo têm algo de bom. De nobre não no sentido de terem muitas posses e muitos títulos, mas nobreza interior. Ou seja, nobreza interior significa o desejo de fazer o bem. Dentro delas, elas querem fazer o bem, desejam o bem. Isso talvez seja o melhor dentro delas. E saber reconhecer que elas todas as pessoas têm isso. E que têm, portanto, o potencial de se tornarem melhores também, se quiserem. Saber reconhecer isso. E isso nos vai ajudar a tomar uma postura de respeito, naturalmente. Porque reconhecemos que, apesar de todo o mal, há algo de bom. Preservar o espaço e o tempo de cada um como ser individual. E saber estar sozinho. Muitas das vezes criamos conflitos uns com os outros porque não sabemos dar espaço às pessoas. Espaço para pensarem, espaço para serem quem são. Não sabemos ouvi-las. Não nos damos tempo a nós mesmos, muitas das vezes. Queremos tudo em cima da hora, queremos tudo para ontem. E isso, muitas das vezes, cria rupturas nas pessoas. As pessoas não sentem... Preciso respirar, preciso de tempo, preciso de espaço para pensar, para ser quem sou. E isso é fundamental. E sabermos estar sozinhos, já que, sabendo estar sozinhos, sabendo dar-nos a nós mesmos espaço e tempo, facilmente também vamos conseguir estar com os outros. Vamos conseguir, vamos ter o nosso próprio refúgio para recuperar energias, para depois, na relação com os outros, estarmos muito mais abertos, muito mais dispostos à convivência. Falta-nos, às vezes, dar-nos esse espaço a nós mesmos para recarregar energias, porque a convivência não é fácil. E há que termos o nosso tempo de repouso. Saber quais são os nossos limites e quanto mais os sabemos, mais flexíveis nos tornamos. Que é interessante, porque nós achamos que, às vezes, impondo os nossos limites aos outros, os outros já vão passar a respeitar-nos. Achamos que temos que fazer-los entender muito bem que ali eles não podem ultrapassar. Mas antes, quando nós sabemos muito bem quais são esses limites e já não sentimos mais necessidade de que os outros nos reconheçam e reconheçam esses limites, e mais facilmente os deixamos passar esses limites, porque sabemos, bem, deixa lá, eu sei que esse é um limite, mas eu conheço tão bem este limite que sei que se o ultrapassarem isso não me vai tirar da minha linha, do meu estado de espírito, não vai criar desacordo entre mim. E assim tornamos-nos mais flexíveis por sabermos bem quem somos, para isso é necessário conhecermos, e assim nos tornamos também mais flexíveis uns com os outros. Conhecer as pessoas com tudo aquilo que fazem e dizem. Saber observar as pessoas. E elas se mostram, muitas das vezes, só com as suas ações. E quando as suas ações não são coerentes com aquilo que... Ou melhor, quando as pessoas dizem uma coisa e fazem outra, não são coerentes com aquilo que pensam,
pois, alguma coisa está mal. E ao conhecermos as pessoas, também sabemos depois como havemos de lidar com elas. Aquilo que devemos dizer ou não, aquilo que devemos de fazer ou não, aquilo que lhes vai criar conflito, aquilo que lhes vai tocar na ferida. Ou seja, observar as pessoas. E, quando sabemos aquilo que elas não gostam, pois, não o fazer. Então, para isso é preciso que nós saibamos sair um pouco do nosso ego e observar os outros, interessarmos-nos pelos outros. E assim, facilmente, sabemos lidar também com eles. Diz aqui também, esperamos das pessoas aquilo que elas não nos podem dar. Porque não observamos as pessoas por aquilo que elas realmente são, não por aquilo que elas parecem ser, mas por aquilo que elas realmente são, criamos fantasias acerca das pessoas. E depois, quando elas não fazem aquilo que nós achávamos que elas iam fazer, ou quando quando temos expectativas e elas não as cumprem, não é? Depois saímos desanimados, saímos desgostosos dessas relações. Então, há que saber bem o que esperar das pessoas. E, para isso, é preciso conhecê-las. Ou seja, tirar um pouco dessa nossa atenção, que está muitas das vezes só centrada em nós mesmos, e sabermos observar mais os outros, com mais atenção, com mais profundidade. Aprender com os virtuosos a virtude e com os desvirtuosos, ou com o desvirtuoso, os defeitos, a corrigir em mim mesmo. Pois, muitas das vezes olhamos para os outros e, em vez de reconhecermos que nós próprios temos esses defeitos e que deveríamos de os corrigir, não, pomos-nos a criticá-los. Então, mais uma vez, postura de querermos melhorar a nós mesmos primeiro, em vez de tentarmos constantemente melhorar os outros. Sabermos sermos humildes, minimamente humildes, não é? Nós temos muitos mais defeitos do que achamos que temos. E ainda bem que podemos conviver uns com os outros, porque assim essa convivência com outros, que são diferentes de nós, nos vai dando à luz, aos nossos olhos, à nossa mente, que nós afinal tínhamos outras coisas dentro de nós que eram necessárias de desenvolver, de corrigir, que nós nem nós sabíamos que tínhamos. E graças a essa convivência, ou seja, de identificar, já que não identificamos dentro, de identificar fora de nós que existem coisas a melhorar, isso nos ajuda imenso. E, claro, não há só coisas más dentro dos outros e nos outros, há também virtudes. E que essas virtudes, saber identificá-las e nos inspirarmos delas para também cultivarmos dentro de nós. Essa convivência, de facto, nos vai ajudando imenso a nós mesmos. E vamos crescendo muito com ela. Existe até uma frase de Confúcio Confúcio, o filósofo chinês, que fala precisamente disto, que diz assim: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Que é precisamente isto que eu tenho vindo a falar. Sabermos reconhecer a virtude e os defeitos nos outros e olharmos para nós mesmos e vermos aquilo que temos a melhorar. De seguida, falar um pouco acerca da cortesia, porque é uma das virtudes que mais nos ajuda na convivência uns com os outros. Portanto, a cortesia para melhorar a convivência.
O primeiro ponto diz ser ao mesmo tempo refinado internamente como externamente. Ou seja, refinado, seja ter algum tipo de etiqueta, é isso que cortesia, é ter algum tipo de moral, etiqueta dentro de nós, bons costumes, boas maneiras. Mas, muitas das vezes, a cortesia, quando é só exterior e quando não vem de dentro, quando não é voluntária, parece-nos como algo falso. Como se a pessoa tivesse algum tipo de segundas intenções. Ela, na verdade, estivesse à espera, com toda aquela cortesia que ela tem, estivesse à espera de alguma coisa em troca. E isso, na verdade, é falso. Isso não é verdadeira cortesia. Isso é mais uma espécie de manipulação do que cortesia, até. Porque esperamos, na verdade, com tudo isso, ganhar algo em troca. Não o fazemos por vontade própria, porque é bom para os outros, mas porque queremos algo em troca. Então, isso não se trata de cortesia. Então, a verdadeira cortesia, sim, parte de dentro. É dar-nos para os outros, sem esperar nada em troca. Então, essas boas maneiras com que adotamos, de sermos generosos, de darmos o melhor de nós mesmos aos outros, parte do movimento interno. E isso, claro, vai nos ajudar a nós mesmos e vai ajudar também, essas atitudes vão ajudar os outros, vão reconhecer bondade em nós mesmos e vão querer nos imitar, inclusivamente. Dizer a verdade, mas também saber o momento de a colocar. Sermos verdadeiros, isso é uma das coisas mais importantes que nós, e todos nós gostamos, não gostamos de pessoas falsas, gostamos de pessoas que saibam dizer a verdade, que sejam verdadeiras, e principalmente os nossos amigos, gostamos que eles não nos digam só aquilo que nos é agradável, mas que nos digam aquilo que nós às vezes precisamos de ouvir. Mas também nós não queremos amigos que nos digam constantemente aquilo que às vezes nos deixa deprimidos. Ou seja, estejam constantemente a dizer tens que corrigir isto, tens que corrigir aquilo, olha isto, fizeste mal, olha aquilo. Há que saber também escolher o momento certo para dizer a verdade. Há que saber que as pessoas têm o seu espaço e o seu tempo também. Há que saber que as pessoas às vezes não estão receptivas para ouvir a verdade naquele momento. Precisam de tempo, precisam de estar... Às vezes, por exemplo, uma coisa muito interessante que se faz no Oriente é que no Oriente, em países orientais, como na Índia, na Burma, na Tailândia, na China, às vezes também, embora já se tenha perdido um pouco essa tradição, não se faz nenhuma crítica a alguém que ainda não comeu, que ainda não almoçou, porque essa pessoa está mais irritadiça quando não comeu. Quer dizer, precisa de comer primeiro, porque senão vai interpretar tudo mal. Depois de ter comido, assim já está mais tranquila, mais receptiva, já ouve de outra maneira as coisas. Então se faz críticas depois. Quando se faz um jantar de negócios, vai-se falar sobre os negócios antes de jantar ou de almoçar? Não, depois. Porque aí a pessoa já está mais relaxada, já está mais disposta a ouvir aquilo que nem sempre é o mais agradável, etc. Então saber que as pessoas têm o seu momento para ouvir as coisas, que nem sempre estão receptivas. E saber observar isso. Saber também colocar a verdade de uma forma cortês, não tudo à bruta, porque às vezes isso, em vez de ajudar a pessoa, vai criar uma forma de resistência dentro dela e ela nem sequer já vai querer melhorar-se a si mesma porque recebeu precisamente uma crítica muito dura. Vai criar como um bloqueio no seu coração. Já nem nos vai querer ouvir mais por causa disso. Então ter cuidado com as relações. O coração das pessoas é muito delicado. Há que saber ler esse coração e adaptar a mensagem, a nossa postura para fazer chegar
o melhor de nós mesmos a essa pessoa. Mais uma frase do filósofo Confúcio que fala precisamente disto. Ele dizia: adverte os teus amigos com franqueza, mas aconselha-os com doçura. Ou seja, quando é hora de advertir, com franqueza, é aquilo que tu tens que melhorar, é aquilo que tu tens que corrigir. Ou antes, é aquilo que tu estás a fazer bem. Continua. E quando é necessário aconselhá-los, saber como os aconselhar, com doçura, para que eles saibam e consigam também receber bem essa mensagem e corrigir-se a si mesmos. Cultivar a benevolência para inspirar nos outros o melhor deles mesmos. Nós sabemos muito bem que quando estamos num ambiente em que as pessoas não se dão bem umas com as outras, que são muito egoístas, que não sabem conviver, que chamam nomes umas às outras, enfim, que não há espírito, que não há união, que não há espírito de grupo, por exemplo, no trabalho ou na família, que esse ambiente vai precisamente cultivar em nós aquilo que os outros também estão a cultivar neles mesmos, que é a desavença, que é chamar uns nomes uns aos outros, é não ter cortesia, é ser maldosos, etc. Mas antes, quando estamos num ambiente em que se cultiva a generosidade, a bondade, a justiça, que isso também vai provocar em nós o cultivo dessas virtudes. Então há que começar por nós mesmos. Às vezes estamos num ambiente em que é precisamente contrário a isso, a essa benevolência, a essa generosidade, a essa honestidade, mas se nós mesmos não continuarmos a trabalhar nisso, mas antes nas virtudes, isso vai provocar nos outros, primeiro vai cortar com esse ambiente negativo e depois vai também fazer despertar nos outros aquilo que é bom. E eles vão querer se melhorar também e vão querer cultivar as virtudes. Então, começar por cultivar em nós mesmos essas virtudes e saber dar esse exemplo para os outros. E isso vai ajudá-los imenso. O nosso exemplo vai inspirar nos outros o melhor deles mesmos. E desenvolver o poder da influência e o poder da sensibilidade. O poder da influência, de influenciarmos os outros positivamente e não negativamente, e da sensibilidade, de estarmos sensíveis aos outros para sabermos dar a palavra certa, o melhor de nós mesmos. Sabemos desenvolver e inspirar nos outros aquilo que de melhor há dentro deles. Para isso, precisamos de aprender a saber influenciar os outros positivamente, não negativamente, claro. E para isso é necessário também adquirirmos algum tipo de sensibilidade para chegar ao coração dos outros, para reconhecer o melhor que há dentro deles. Isso, e ao desenvolvermos essas aptidões, esses poderes internos, vamos, pouco a pouco, construindo um mundo melhor à nossa volta. Uma frase muito interessante do filósofo C.V. Ram, da Índia, que foi o ex-presidente da Sociedade Teosófica. Ele dizia: cultiva a gentileza dinâmica que torna os outros em gentis. E é isso que eu vos peço e que tento também eu próprio desenvolver em mim mesmo, e isso vai a pouco e pouco, vai-nos melhorando e vai também melhorando a sociedade à nossa volta. Uma frase do professor Jorge Ângelo Braga, o fundador da Nova Acrópole, que fala sobre a nova convivência, ou seja,
que é como o ideal, aquilo que devemos um dia, penso eu, chegar. Ele dizia: a nova convivência deverá caracterizar-se pela capacidade de cada indivíduo e dos grupos que estes formam de viver e de deixar viver, sem que acreditem, por isso, serem pessoas quase santas, mas tão somente simples e autênticos seres humanos. Ou seja, de viver e de deixar viver, coisa difícil que às vezes expõe à nossa frente. E que não precisamos, como ele diz, sermos pessoas santas para conseguirmos melhorar a convivência uns com os outros. Então, somente sermos e tentarmos ser um pouco melhores a cada dia. Isso já vai ajudar imenso o nosso mundo. Queria-vos propor também falar um pouco acerca de 3 princípios que penso que seriam fundamentais para melhorar, de facto, a convivência humana, a convivência à nossa volta, na nossa sociedade. O primeiro, que é aquele que nós temos que eu tenho vindo a falar convosco, é desenvolver o melhor potencial humano, promovendo a realização do ser humano como indivíduo e a sua integração na sociedade e na natureza, como elemento ativo e consciente para melhorar o mundo. Aquilo que eu tenho vindo a falar, desenvolver aquilo que há de melhor dentro de nós, começarmos por nós mesmos, por melhorarmos a nós mesmos. E isso vai, a pouco e pouco, melhorando a nossa sociedade. A nossa sociedade é composta por indivíduos. Se esses indivíduos se melhorarem a si mesmos, a pouco e pouco, a sociedade, como reflexo, vai também tornando-se melhor. Portanto, há que começar pelo individual para que o coletivo também sofra alteração, também se desenvolva e melhore. Segundo princípio, promover um ideal de fraternidade internacional, fundamentado no respeito pela dignidade humana, mais além das diferenças raciais, de sexo, culturais, religiosas, sociais, etc. Ou seja, promover o ideal de fraternidade. Fraternidade seria, se estivéssemos numa fraternidade, significaria que seríamos todos unidos, como irmãos, onde não haveria seres diferentes uns dos outros, com os seus problemas, mas que se sentiriam como irmãos, que não haveria mais problemas de convivência. E, claro, esse ideal de fraternidade tem que ser fundamentado no respeito por todas as diferenças. Primeiro, pela dignidade humana, que é o básico, e depois por todas as diferenças que criam desigualdade, que criam fricção entre as pessoas, que é vivermos em culturas diferentes, que não aceitamos as culturas uns dos outros, porque são diferentes, porque não compreendemos a perspectiva do outro, porque não aceitamos o Deus do outro, ou a sua visão, a sua ideia da vida e do universo, porque somos sexos diferentes e, claro, homem e mulher, entre homem e mulher há sempre motivos de conflito. Enfim, classes sociais, existem pessoas que ganham mais, que são mais respeitadas, e as outras que são menos, e essas não se dão naturalmente bem umas com as outras. Então, é importante que haja respeito entre todos esses elementos e que isso vai permitir que possam conviver uns com os outros melhores. E, por último, fomentar o amor pela sabedoria, que, através do estudo comparado de filosofias, religiões, ciências e artes, promova o conhecimento do ser humano, da natureza e do universo.
seja que no nosso estudo, na nossa educação, seria importante que fosse encorajado o estudo comparado de todas as áreas de conhecimento humano, para que conseguíssemos compreender todas as perspectivas e aceitá-las também, já que muitas das vezes nós não aceitamos o ponto de vista do outro, a religião do outro, a filosofia do outro, porque não a entendemos, porque não a conhecemos, porque não sabemos que até existem pontos que são diferentes uns dos outros, é verdade, mas também existem semelhanças e que essas semelhanças mais unem do que separam. E termos essa perspectiva, vamos naturalmente nos tornando mais unidos uns aos outros, porque compreendemos bem as perspectivas dos outros, porque as aceitamos, porque vemos que afinal todos nós estamos a caminhar, ainda que com perspectivas diferentes, para o mesmo sentido, para a mesma finalidade, que é a da realização humana, da virtude, do bem, da justiça, da bondade e da beleza. E se todos estamos a caminhar para esse sentido, apesar das diferentes formas de pensar e de viver, não há problema nenhum. Porque estamos unidos nisso. Tendo essa compreensão, vamos nos tornando naturalmente mais unidos e a convivência vai se tornando também melhor e mais fácil. E claro, vamos tornando também, esta perspectiva do ecletismo, vamos tornando-nos mais ecléticos, no sentido que vemos que, apesar das diferenças, somos capazes de ir buscar sempre o melhor em todo o lado. E ao estudarmos todas as coisas, vamos sempre buscar o melhor. Sempre somos capazes de reconhecer o melhor. E desse melhor que reconhecemos em todas as coisas, absorvemos em nós mesmos, integramos em nós mesmos e praticamos. E, portanto, tudo é útil. Todo o conhecimento humano serve, ainda que seja todo muito diferente um do outro, serve para nos ajudar a conhecer e a melhorarmos a nós mesmos. E por isso é extremamente útil. Então, estes 3 princípios eu penso que seriam fundamentais para nos ajudar, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, a nos unirmos mais em torno de uma fraternidade. E é curioso que estes 3 princípios são também os 3 princípios da Nova Acrópole. Ou seja, nós, dentro da Nova Acrópole, já os tentamos implementar. E é impressionante como vemos como eles, de facto, funcionam. Ainda que num meio muito mais pequeno, não é? Porque é uma escola de filosofia, funcionam muito bem. Apesar de todas as dificuldades, vemos que isso, de facto, funciona e que é possível. E se é possível dentro de uma escola, também é possível no mundo. Então, é um pouco aquilo que eu queria falar convosco e refletir convosco. Espero que tenham gostado. E antes de terminar, queria só vos convidar para uma conferência que vai acontecer em Coimbra, que é uma conferência de apresentação, que é de assistência livre. Quem quiser pode ir, é gratuita. O título, ou o tema, é Qual o Sentido da Vida? E que é precisamente a conferência que dará início ao curso de Filosofia que vai começar dia 20. A conferência é a conferência de apresentação, dia 13, e depois o curso de Filosofia, que vai ser em Coimbra, na Escola de Coimbra, vai ter início dia 20. Portanto, isto é a terça-feira, das 20 às 22. E vocês estão todos convidados a vir assistir dia 13. Recomendo vivamente, porque é um tema muito interessante. E, claro, se não puderem dia 13, depois podem ir dia 20, porque vai ser a primeira aula do curso e que vocês podem vir e assistir também. Então, espero
Espero que tenham gostado e se tiverem alguma pergunta, eu estou aberto. Podem fazer. Muito obrigado.